Porque eu quero conversar sobre esse caso, sobre bullying e os desafios que os alunos e os pais enfrentam. E quem está aqui comigo é o Dr. Eduardo Rocha, ele é neurocientista, especialista em comportamento humano. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde, boa tarde, bem-vindo ao nosso DF Alerta. Que alegria hoje conversar sobre um tema tão importante, né, Nicole? Que hoje tem afrontado as crianças, pais e profissionais na área de educação. Cada vez mais preocupante, né, doutor? Então é bom a gente convidar o pessoal de casa, pais, pessoal que está aí, ó, já, os filhos indo para a escola, já, fica atento aqui nessa conversa com o doutor Eduardo, gente, porque ele vai dar muitas dicas, como por exemplo, como identificar que o seu filho está passando por bullying, porque muitas vezes, né, doutor, eles não falam, mas mudam o comportamento dentro de casa. E isso é muito importante, os pais ficarem atentos. É exatamente isso, Nicole. É o primeiro sinal, a gente começa a pensar sobre essa mudança de comportamento repentina. As crianças normalmente se entristecem mais, elas vão ficando isoladas. Um comportamento muito comum é justamente não querer mais as interações sociais, ficar com os amigos, até ir para a escola, Nicole. As crianças evitam ir para a escola. Por quê? Porque a escola agora virou um ambiente nocivo, um ambiente difícil, estressante. Esse talvez seja um dos principais sinais, acompanhado, claro, do estresse. O estresse é que identifica mesmo. Você já começa a perceber que a criança começa a ficar um pouco mais irritadiça, ansiosa. Você vai falar com ela, ela baixa a guarda, como a gente chama no linguajar popular, né? E aí você vê aqueles sintomas como tremedeira quando vai falar com outra pessoa. Olha, isso aí já indica que tem alguma coisa muito séria que precisa ser identificado. Então a criança se isolar, chegar da escola, se isolar no quarto, ou então não querer ir para a escola, são sinais muito claros quando essa situação já está insustentável ali, a criança não está conseguindo. E é aí, né, doutor, que a gente vê a criança se fechando para amizades e as consequências disso podem ser gravíssimas. Nós já vimos aí casos de crianças e adolescentes tentarem contra a própria vida por causa de bullying. Exatamente. Agora, eu gostaria de deixar um alerta aqui, viu, Nicole, também, que é o seguinte, o cérebro de uma criança está em formação, né? E o que ocorre quando você fica sob estresse durante um longo período de tempo? Há uma mudança no próprio cérebro, que é irreversível. Por isso que a gente alerta que o bullying ele é causado não só por causa das brincadeiras de mau gosto ou somente porque as pessoas ficam com mimimi. As crianças estão muito com mimimi, não é nada disso, hein? O bullying, na verdade, ela pode causar na criança um sintoma que pode perdurar por toda a sua vida. Portanto, fica o alerta. Teve identificação de bullying, a primeira palavra que os pais e as crianças têm que memorizar é pare. Pare imediatamente. Porque somente com a interrupção desse reforço é que realmente essa criança pode sair desse estado. Muito bem, doutor, nós falamos aí da criança que é vítima de bullying, né? Que pode ser vítima de bullying na escola. É um número assustador, assim, de quantas crianças são vítimas desse tipo de situação. E essa conversa dentro de casa, ela faz total diferença como essas crianças vão saber lidar com isso nas escolas. Mas agora eu quero saber que, por exemplo, né, quando o bullying ele vira ameaça de morte, como os pais podem proceder? Primeiro, sem dúvida nenhuma, como nesse caso? A criança ela recorre primeiro aos pais, né, mais natural. Mas o mais curioso é que, às vezes, as crianças elas ficam com vergonha de comunicar isso. Por quê? Porque elas têm receio dos amiguinhos aí, sim, amplificarem esse estresse todo na escola. Então, os pais têm que ficar atentos e, muitas vezes, investigar. Eu costumo dizer, Nicole, que os pais, nesses casos, têm que virar detetives dos seus filhos. Ou seja, ir à procura, porque nem sempre esses sinais estão claros. E quando identificar, como por exemplo, que a gente viu na reportagem, né, Nicole? Esses bilhetes que já são indicações ali de que alguma coisa está errada. Mesmo que a criança diga que é só uma brincadeira, primeiro procurar a instituição de ensino, claro, né? Para tentar ver se ela vai tomar uma atitude. Caso não tome, levar para a polícia. É lá o lugar que deve ser levado esses casos. Por exemplo, vamos lá, no ataque de bullying, tem a vítima, tem o autor e sempre tem uma plateia.
né, nas escolas, que acaba reforçando ainda mais as humilhações. Então, mesmo quem não pratica, mas também não toma nenhuma atitude, está contribuindo para que isso continue acontecendo. É cúmplice. Eu costumo dizer que... Cúmplice? É cúmplice, é cúmplice. Eu costumo dizer que a plateia talvez seja o grande reforçador do estresse, né? Quando você tem só o agressor e a vítima, e muitas vezes o agressor ele procura o reforço na plateia, esse bullying tende a entrar em extinção, ele tenta morrer muitas vezes e não acontecer nada, né? Vai ali se esvairando. Agora, quando você tem uma plateia que reforça o comportamento do agressor e faz com que essa vítima fique sem suas proteções, né? Não tenha sua voz, não tenha ninguém que a proteja, aí assim a gente caracteriza que eu não tenho somente um bullying, eu tenho vários bullying acontecendo ao mesmo tempo. Agora, Imagina, doutor, Nicole. Como mãe, eu quero aproveitar aqui, já fazer uma consulta, aproveitar aqui, já que está no nosso DF Alerta, e eu acredito que muitas mães e pais também queiram essa dica aqui. Como ensinar os nossos filhos a se defender, a se proteger do bullying? Porque eu já falo logo, ó, te xingou, xinga de volta. Te bateu, bate com mais força. Eu sou esse tipo de mãe. Mas não é o recomendado, né? Por isso que eu quero aí eu saber de um profissional como é que eu faço. Porque eu tento ensinar para minha filha que ela deve se proteger e se defender. Mas, às vezes, a gente não faz isso da forma correta, como tem que ser feito, e acaba gerando ainda mais confusão, né? As melhores práticas para isso, Nicole, são muito simples. Primeiro, a vítima, quando ela estiver nessa situação, o pai ou a mãe, os cuidadores, tem que ensinar essa criança a se defender. E se defender é com o pare. Não é na porrada, não. Não, é com o pare primeiro. É o pare num tom mais alto e firme. Pare. Costumo dizer que, inclusive, isso é até bom para você ensinar em casa. Olha, filho e filha, quando alguém estiver ali, até nessa questão de conotação sexual, como a gente já viu aqui na reportagem anterior, ou qualquer outra situação que envolva uma violência física, olha, pare. Pare automaticamente. Grite alto, para que as pessoas à volta consigam escutar e, sim, te acolher. Depois, procurar um adulto de confiança, né? O adulto é a melhor estratégia. E isso é muito grave, principalmente hoje em dia. O senhor deve lidar muito com isso todos os dias ali, as pessoas com quem você atende e tal. O comentário, né? Porque quando eu era criança, na escola, tinha muito disso. Era bilhete, era ameaça, aquela história de te pego na saída. Só que era diferente naquela época. Sim. Hoje nós estamos vivendo aí uma pandemia onde as pessoas, podemos falar assim, a saúde mental das pessoas já não está lá aquela beleza. Estamos todos doentes, né? Muita gente está realmente por conta do ritmo acelerado, do excesso de informação. Então hoje o estopim está muito mais curto e está muito mais fácil para que uma ameaça de bilhete, às vezes naquela época não acontecia, mas agora as crianças que já estão às vezes convivendo com pais que estão estressados, violentos, né? Vivendo em conflitos dentro de casa, ela vai levar isso para a escola e fica muito mais fácil dela querer se vingar ou externalizar essa raiva que ela sente, a forma como ela vive, o ambiente como ela vive dentro de casa, e levar isso para a escola e acabar, sim, em uma tragédia. Então, eu acredito que essa seja a principal diferença daquela época, quando a gente estudava, para agora, que as pessoas realmente estão mais estressadas, os pais estão muitos passando por problemas de estresse e de saúde mental, que acaba né, levando isso para os filhos. E hoje eu acredito que esteja mais complicado por esse motivo, né, doutor? Exatamente. E tem mais um agravante, né, Nicole? As mídias digitais. Sim. Hoje a criança está em casa, ela não está... Na nossa época, a gente ia para casa, cessava, né? A gente não tinha mais contato com aqueles coleguinhas. Hoje não. Hoje é o WhatsApp, é Instagram. Ia brincar na rua, espairecer, fazer amizades, até esquecia da treta. Exatamente. Hoje você está cercado por todas essas tecnologias que acabam amplificando aquele estresse que houve na escola. Então, antes eu tinha isolado ali, muitas vezes tinha um reforço, agora eu tenho ele contínuo. Já imaginou, Nicole, isso o dia inteiro, tendo estresse vindo de todas as partes? Nem nós adultos aguentaríamos.
Não aguenta. Ô, Fernandinho, como é que é pra você aí, Fernandinho? Esse povo ficar praticando bullying contra você, esse é o momento, ó, de se vingar. Fala, tá vendo? Ó o doutor aí, ó. Wagner Relâmpago também. Vocês ficam chamando Wagner Relâmpago de veinha aí, tá vendo? Aprenda com o doutor. Não pode fazer isso com o coleguinha, né, doutor? Brincadeiras pode, brincadeiras estão liberadas, desde que não há intencionalidade de machucar ou ferir a outra pessoa. Olha, agora passa pro pessoal, porque tem muitas dicas lá no seu Instagram também, pra gente se despedir aqui, mas quem quiser continuar ouvindo essas dicas valiosíssimas, pode acompanhar lá na sua rede social, né, doutor? Exatamente, entra lá no Eduardo Rocha 360, lá a gente tem dicas sobre comunicação, comportamento humano, como você pode melhorar a sua vida apenas melhorando a forma como você fala. Vem todo dia aqui, chega de manhã quando esse povo aqui está começando a fazer o DF Alerta, que vai ser uma grande contribuição pra gente, viu? Um grande abraço para você, muito obrigada pela participação no nosso DF Alerta e estamos aí de portas abertas sempre, viu? Um beijo, tchau, tchau. Eu que agradeço.